Saudações, meus amigos, aqui é o Cristiano do canal Voscom, falando mais uma vez com vocês de Fortaleza. Vocês estão vendo aí a minha tela no War Thunder, que eu convido a todos para participar no modo arcade de aviação. Para quem não sabe, o War Thunder ele traz para você aviões, helicópteros, carros de combate e também navios. Mas vamos ao que realmente interessa, senhores. Hoje, para quem não sabe, é um dia muito especial na história não só da Polônia, mas eu diria para todos aqueles que valorizam a humanidade progressista, não vamos confundir aqui progressismo com positivismo, e principalmente que valorizam, que têm um respeito e consideração pela luta antifascista. É que nesse dia, o campo de concentração de Majdanek, pelo menos eu acredito que essa seja a pronúncia em polonês, foi libertada pelo bravo e heróico Exército Vermelho. Isso foi divulgado em várias páginas, e claro que esse tipo de tema, infelizmente, é sempre inevitável que haja uma série de discussões a respeito dele. Discussões, claro, são interessantes, são saudáveis quando elas podem agregar alguma coisa, quando elas podem elucidar novos fatos, quando elas podem levar a um entendimento e ali você, quer dizer, ganha novos conhecimentos, mas não são nem um pouco interessantes quando, em vez de argumentos, você vê lá o sujeito colocando risadinhas, né, como se isso aí fosse um grande argumento. E pior que isso, quando você vê manifestações de infantilidade, obscurantismo, ignorância, pessoas que, em vez de discutir fatos, preferem utilizar o espaço para fazer ali a propaganda de sua ideologia política, para fazer algum tipo de propaganda político-partidária. Ou pior do que isso, ainda fazer propaganda do ódio ou trazer algum tipo de desinformação, ignorando qualquer evidência contrária, qualquer estudo que mostre um pensamento diferente daquele que ele teve, somente repetindo clichês, né? Pessoas que não têm nenhuma capacidade de pensar. Bom, senhores, eu, desde criança, para ser sincero, sempre fui ensinado, né, que os russos eram intolerantes, que eram ditadores, que não aceitavam outras opiniões, só que eu vi pessoalmente, não sei quantos que morei lá, e vejo hoje ainda, porque eu faço parte de vários grupos de discussão no VK, uma postura completamente diferente daquela que sempre me foi ensinada. Mas por parte do povo brasileiro, né, por parte dos poloneses do Brasil, dos poloneses do Piniquins, digamos assim, não estou me referindo à comunidade polonesa, estou referindo a sujeitos que nunca leram nada, não têm nenhum tipo de ligação do país, mas que já se acham, né, autoridade simplesmente porque eles viram, sei lá, em algum programa, tipo alienígenas do passado, ou porque viram no Olavo de Carvalho, ou Aventuras na História, ou alguma outra fonte superficial que não tem o mínimo de rigor histórico, não passou por qualquer debate, análise ou provação mais minuciosa, e esses sujeitos sempre acham que tudo. Sempre acham que sabem de tudo. O que aconteceu? Eu vi uma postagem muito boa, num bom grupo, que é a História Mundial e seus Fatos, inclusive eu mandei alguns vídeos para lá e tudo mais, só que tinha um parágrafo nesse artigo que era completamente distonante da realidade. Basicamente, o artigo começa muito bem, se desenvolve muito bem, mas acaba mal. Ele diz que o campo de concentração foi usado pelos nazistas, o campo de concentração de Majdanek, depois foi utilizado pelos comunistas como campo de concentração, quer dizer, deixando a entender aquela velha e famosa história de que o comunismo é a mesma coisa que o nazismo, ou que seriam irmãos gêmeos ou alguma coisa parecida. E eu, respeitosamente, elogiei o artigo, mas critiquei essa conclusão no final. Eu mencionei que isso, aliás, é um fato reconhecido inclusive por historiadores poloneses. Cerca de 500 mil, quer dizer, 500 mil de poloneses colaboraram com o nazismo. Colaboraram com o nazismo, inclusive nas forças de Hitler, sem contar aqueles que muitas vezes eram civis
e que entregavam os fugitivos do campo de concentração de Sobibor. Quer dizer, o cara era judeu, era mandado para o campo de concentração com muito sacrifício. Conseguia escapar dali, daí viu bonitinho o polonês e fazia o quê? Denunciava o cara, denunciava para os nazistas ainda mais. Então, na mente de muita gente aí, essas pessoas não tinham que ter sido punidas pelos comunistas, tinha que deixar tudo bonitinho. Afinal de contas, o governo polonês atual é um governo anticomunista. E anticomunistas estão sempre certos, independente de qualquer verificação das suas fontes, independente de qualquer investigação minuciosa dos fatos. Pelo menos é assim que prega o famoso credo do militante anticomunista. Para quem não leu ainda, eu recomendo a vocês entrarem à página vermelha e lerem o credo do militante anticomunista, que vocês vão dar muita, mas muita risada. E é lamentável que pessoas no Brasil, que muitas vezes não têm, muitas vezes não sabem sobre uma coisa, não têm qualquer tipo de pesquisa e muito menos têm interesse em pelo menos ouvir a outra parte, só sabem discutir colocando o quê? Risadinhas, como se risadinha fosse um grande argumento. Quer dizer, tá lá, você escreveu um comentário, fez uma pesquisa, inclusive, quer dizer, gastou o seu tempo, chega lá o filho da puta e coloca uma risadinha no seu comentário, quer dizer, como se aquilo ali fosse um grande argumento. Né? Esse é o grande argumento da burguesia. Então, não deixem de positivar esse vídeo, deem sua curtida e, claro, de ler o Memento, né, o manual de instruções lá do militante anticomunista em A Página Vermelha.